Oi, como é que vocês estão? Mais um episódio do podcast Mundo Empresarial começando agora, nesse instante, saindo do forno para você acompanhar. Tenho certeza que hoje vai ser um assunto fantástico. Você gosta de tecnologia? Se você gosta de tecnologia e quer descobrir um pouquinho mais de como funciona a inteligência artificial, então você não pode perder esse episódio. A gente vai conversar com uma empresa que é especializada nisso, 2 sócios aqui que são fantásticos, que tem toda uma trajetória nessa área, então você não pode perder. Então, muito obrigada a você que já está acompanhando esse episódio, obrigada a você que é inscrito no nosso canal, que já ativou o sininho das notificações para receber todos os episódios, aí a notificação de cada episódio que vai ao ar aí às quartas e às sextas-feiras, sempre às 8 e 8 da noite, e também para você que acompanha, né, todas as reportagens aqui e o programa Mundo Empresarial, que vai ao ar aos domingos na Rede TV, na VTV SBT e também na TV Cultura Paulista. Muito obrigada a você que vem acompanhando todo o nosso trabalho, né? Você que é empreendedor, que tem vontade de sentar nessa mesa, bater um papo com a gente, entre em contato também com a nossa produção. Vai ser um prazer conhecer um pouco mais da sua trajetória, da sua história, certo? Tenho certeza que vai ser muito bacana também. Estou esperando ansiosamente para te conhecer. E muito obrigada a você que vem realmente dando gás aí aos mais de 130 mil inscritos no nosso canal. Muito obrigada mesmo a toda essa força que vocês vem dando pra gente, até porque nada disso seria possível se você também não compartilhasse desse sucesso com a gente. Então, muitíssimo obrigada. Aí a gente começa o episódio de hoje citando aqui a nossa Bioleve, que é a nossa parceira do podcast Mundo Empresarial. E sabe o que é interessante? É que essa garrafa faz aqui, além de ter a qualidade de água mineral Bioleve, tem também um lindo propósito, porque parte da renda da venda dessa garrafa é revertida ao Hospital de Amor de Barretos, um hospital que atende mais de 1 milhão de pessoas de forma gratuita todos os anos, gente, com procedimentos de prevenção e cura do câncer. Eles contam com profissionais fantásticos, têm toda uma estrutura e ainda contam com tecnologia, né, de um hospital que atende mais de 1.000 procedimentos aí e ainda são referência mundial. Você também pode doar para o hospital, sabia? No QR Code que está aparecendo aí na sua tela e também tem aqui na garrafa, do lado da logo do Hospital de Amor, você vai ser direcionado para uma página de doação segura que leva a sua contribuição direto ao hospital. Ou seja, é uma empresa que preza pela qualidade e ainda contribui para toda essa comunidade que merece tanto, né, gente? O nosso apoio, o nosso acolhimento. Então, muito obrigada, Bioleve, por essa parceria e por esse lindo propósito que vocês têm também. Agora, no podcast de hoje, a gente vai falar sobre um dos assuntos mais relevantes do momento, a inteligência artificial. E para nos guiar por esse assunto repleto de inovações, temos aqui o Ricardo e o Adriano da Case AI. Sejam muito bem-vindos, queridos. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigado. Estou super ansiosa para a gente conversar a respeito desse assunto que vem dominando, né? O mundo em todos os aspectos. A gente, às vezes, acaba pegando um pouco das informações meio perdidas aí, né? Pelas redes sociais, na televisão, né? A gente vê empreendedores de sucesso aí usando isso de uma maneira muito, assim, intensa no dia a dia, né? Mas ainda existem muitos preconceitos, existem alguns medos, alguns receios, né? Enquanto tem muita gente trabalhando para a inteligência artificial nos ajudar no dia a dia de trabalho, tem o outro lado, né, de pessoas que trabalham para burlar os sistemas e para trazer discórdia, vamos dizer assim, né? Resistentes à mudança. Exatamente. Né? A mudança que está aí que não vai mudar, viu? Pois é, chegou para ficar, né? Inexorável, ela chegou para ficar e vai ficar. Exatamente. Então a gente não tem como não falar sobre isso. E eu tô muito feliz de entrevistar vocês. Muito obrigado. Que são realmente especializados nisso, né? E óbvio, eu só imagino uma coisa. Estamos tentando ser. Vocês devem estudar 24 horas, né? Porque é um negócio que não para de sempre tem uma atualização, sempre tem uma novidade, né? Então, obviamente, eu quero entender um pouquinho, não só eu, né? Mas eu tenho certeza que as minhas dúvidas também serão as dúvidas de todo mundo que vem acompanhando aí com a gente, de empreendedores, de curiosos, né? Que acompanham aí o nosso conteúdo, de pessoas que gostam desse assunto de tecnologia. Mas antes da gente falar exatamente sobre a Case, eu quero entender melhor como que foi a trajetória de vocês, de forma pessoal, né? Assim, como que foi a sua trajetória, Adriano, como foi a sua, Ricardo. Antes de vocês empreenderem juntos, como que começou? Vamos começar pelo Adriano, pode ser? Conta aí pra gente, Adriano, como que foi você chegar... Você sempre teve interesse por tecnologia, sempre quis empreender ou, de repente,
aconteceu na sua vida? A resposta é sim para as duas perguntas. A tecnologia e o impacto que ela tem, né, no dia a dia das pessoas sempre foi um objeto de interesse para mim. Eu me graduei em ciência da computação e de lá comecei a fazer uma carreira técnica, tá, como especialista em sistemas operacionais, especialista de banco de dados na época. E depois disso, eu comecei a me interessar um pouco sobre não só o aspecto tecnicista da coisa, mas realmente buscar, através de uma abordagem de marketing, de pré-venda, etc., mostrar para as pessoas as oportunidades que as capacidades tecnológicas são capazes de trazer, muito antes da gente falar de IA. Depois, por esse caminho, eu empreendi, eu tive uma empresa de software, de ERP, eu fui sócio de uma empresa de software de ERP que faz ERPs especializados para indústria alimentícia, indústria de bebidas, etc. Depois, por último, passei por um ponto da minha carreira onde eu trabalhei em algumas Big Techs e foi realmente uma escola para mim. Eu trabalhei primeiro na IBM, na área de serviços e pesquisa da IBM. Depois eu passei pela SAP, na qual eu fui responsável pela vertical de mineração, siderurgia e uma parte do automotivo. E depois, mais recentemente, o salto veio a partir do momento que eu trabalhei no Gartner, que é um instituto, que é uma empresa de pesquisa sobre inovação em tecnologia. Então, o que eles fazem é avaliar várias métricas para descobrir o que será a próxima revolução e como ela pode ser aplicada. E nisso, para terminar, para chegar aos dias de hoje, eu me lembro que antes de uma das reuniões a gente estava percebendo uma concentração muito grande da verba de pesquisa e desenvolvimento das grandes corporações de tecnologias no mundo na área de inteligência artificial. Não que isso existisse há décadas, mas em determinado momento ali houve uma concentração muito grande, assim, um aumento de significativo, 3 né? dígitos. Meu Deus! Bastante. Foram centenas de bilhões de dólares que estavam direcionados para um lugar só. Uhum. E aí a gente repara que a última vez que isso aconteceu isso não acontece com frequência, tinha acontecido em 2006, um pouco antes do lançamento dos smartphones. Então, quando acontece uma concentração dessa, uma mudança vem alguma drástica, coisa, né? Vem alguma coisa por aí. E aí, por uma série de pontos, eu fui pesquisando isso e cheguei até o Siham Malber, que é o reitor, ou chefe de departamento da Kellogg Business School de inteligência artificial e dados, e aí ele me convidou para fazer uma especialização em IA, e durante essa especialização em IA, a IA generativa foi lançada. Então a gente estava num momento ali em que ele nos desafiou, e ele tinha trabalhado na Tesla, na Microsoft, na Google, etc. E ele desafiou a gente a pensar uma maneira mais fácil de levar a IA até as pessoas e tornar esse caminho mais suave e vencer essa resistência inicial. Então, desse TCC, né, que eu tive que fazer, afinal, né, precisava conseguir concluir, conseguir o diploma do curso, pelo menos. Sim. E aí, dessa tese, eu falei, puxa vida, tem aqui todo um caminho que eu acho que pode ser muito útil para o nosso país e para outras comunidades, porque, e a gente vai falar mais sobre isso, claro, o índice de domínio e maturidade no uso da inteligência artificial se tornará um fator-chave de produtividade e de sucesso socioeconômico. Então, daí veio essa missão e a gente se encontrou pela comunhão dessa crença, né, Ricardo? Exatamente. De que a gente pode nos aproximar dos países mais desenvolvidos ou nos distanciar imensamente dos países desenvolvidos se a gente não tiver uma mente aberta, responsável, mas aberta, porque isso não veio por acaso. A gente pode falar um pouco mais de por que isso surgiu,
mas a gente realmente acredita, e é por isso a Case existe, de que é um divisor de águas do ponto Sim. de vista de produtividade, qualificação da força de trabalho. Assim, o que eu do lado de cá, né, como leiga no assunto, mera consumidora, né, vamos dizer assim, eu acho que o que a gente mais ouve dizer é o receio que as pessoas têm da substituição, né, de mão de obra, das pessoas serem substituídas pela inteligência artificial. E eu acredito, sinceramente, que tem algumas funções que realmente não vão precisar mais de pessoas fazendo ali, né? Porém, os empreendedores, eu acho que tem um desafio muito grande nas mãos diante desse cenário. Exatamente, que né? é o seguinte, me corrija se eu estiver errada, tanto você, Adriano, quanto você, Ricardo. Vai precisar desenvolver habilidades, né, assim, para identificar que aquele colaborador ele tem outras competências, que ele pode ser reaproveitado em outra área, até que a inteligência artificial não substitua, né? Aqueles trabalhos operacionais que são até cansativos para muitas pessoas, né? Que exaustam a mente, né? Que a gente fica o dia inteiro ali no computador trabalhando e focando em coisas que às vezes são muito operacionais. E isso eu acredito sim que a inteligência artificial vai realmente substituir. Isso. Minha mera, né, opinião Isso. sobre isso. Não sei se eu estou errada. Não, você está corretíssima, né? A IA, que a gente conhece, a IA são vários tipos de inteligência artificial. A última agora, a mais recente, é a que a gente chama de IA generativa, né? Criada pelo famoso ChatGPT, né? E justamente hoje a gente quer bater um papo com todo mundo e mostrando que essa IA que veio, essa IA que está aí, ela veio realmente para ajudar as pessoas. Para somar. Para ajudar as mesmo. empresas, ela veio para somar. Tá certo? E mudar as funções de alguns trabalhos repetitivos, cansativos, que não agregam valor, para algo que realmente agregue valor. É isso. Como você pode ter mais tempo, inclusive, para pensar, refletir melhor sobre a sua empresa, sobre o seu Desenvolver um novo destino. produto. Você pode, para fazer novas pesquisas. Então, nós vamos mostrar na prática como nós, Case, estamos fazendo isso, usando a IA. E como nós estamos descobrindo coisas novas a cada dia. O mais impressionante é isso, né? Sim. Você falou logo no começo que você precisa estudar. Você não precisa. A IA está aí para te ajudar a estudar, inclusive, entendeu? Que legal. Então, cada vez mais você tem essa oportunidade rara, única, de conhecer o que você quiser. Entendeu? Você se especializar. Então, eu sempre fui um fã de especialização. Eu sou economista. Eu sempre quis ser um empreendedor no começo, né? Eu fui formado para trabalhar em empresas, minha paixão era a área de finanças, fui trabalhar em bancos, né? Mas eu sempre quis criar coisas novas. Então eu sempre fui na internet, no meio de comunicação que a gente tem, na tecnologia, para buscar coisas novas. Eu sempre quis automatizar processos, falar, olha, vamos deixar de fazer esse trabalho aqui, vamos fazer um trabalho mais pensativo, vamos pensar no futuro da empresa, vamos discutir planejamento estratégico, planos de negócios, né? Sim. Vamos ver, porque a concorrência tem em qualquer projeto que você Em qualquer faz. segmento também. Qualquer segmento. Então vamos evoluir, vamos pensar como gente grande. Nós somos pequenos, eu sempre falava, mas vamos pensar como gente grande, vamos aprender, né? Então, por isso que eu tenho uma paixão pela IA. Meu amigo Adriano viu isso, porque eu entrei na Case em novembro de 2023 como conselheiro. Aqui no Brasil eu ajudei a fundar um instituto chamado Instituto de Governança Corporativa, porque eu sempre quis conhecer o melhor da gestão empresarial, o melhor de especializações, principalmente na área de finança, contábil, né? E de planejamento estratégico e de governança. Eu sempre achei que as empresas precisam estar bem direcionadas. Então passei a ser conselheiro de algumas empresas para aprender e também para ensinar e para procurar a melhor orientação. E eu sempre peguei na tecnologia os melhores caminhos. Então, quando o Adriano viu isso, em fevereiro ele me fez um convite para poder participar da gestão da Case. Que legal. Né? Eu acabei entrando como sócio e também faço parte da gestão estratégica da Case, né? Nossa, para mim é um mundo totalmente diferente. Era tudo que eu sonhei. Um mundo digital com um mundo com IA.
E atrelado a todo conhecimento que você já adquiriu ao longo desses anos, né? Porque eu acho que isso é muito interessante, né? Quando a gente vai trilhando alguns caminhos, a gente vai ganhando experiência, né? Na nossa bagagem profissional, a gente vai trazendo um pouquinho de cada lugar que a gente trabalhou, né? Coisas que você consegue aplicar, né? Que você aplicava naquele cliente ou naquele trabalho. Hoje você consegue se potencializar e investir em mais conhecimento e consegue aplicar também de uma maneira estratégica. E com esse olhar, acho que o empreendedor tem que ter esse olhar, né? Para pessoas, voltado para pessoas. No desenvolvimento de pessoas. Se você ama a gestão, você tem que amar pessoas. Não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil, porque lidar com pessoas é um desafio muito grande. E o que você mais quer das pessoas é o engajamento e a produtividade. E o que vem com essa IA generativa, né, e que está acoplada a outras IAs também, ela está trazendo maior produtividade. Tá certo? Então é isso que as empresas precisam enxergar como um fator extremamente positivo. Produtividade com o menor custo. O menor custo que você pode imaginar. Nós nunca tivemos tão próximos disso, né? Porque toda vez que você desenvolve uma matriz, você fala assim, não, isso vai custar muito caro, né? Isso aqui, não, Deus me livre. Tecnologia, geralmente passa isso na cabeça, principalmente do brasileiro, né? Sim, imagina. Porque a tecnologia avançada, ela é muito cara. Existem algumas experiências que a gente passou, Ricardo, que eu acho interessante abordar essa questão dessa dúvida do trabalho, né? Que a IA veio para causar desemprego, impactar esse medo todo que causa. A gente fez um workshop numa agência de publicidade. E a gente resolveu fazer um trabalho. Então imagina o seguinte, juntou toda a equipe de produção, toda a equipe de design, toda a equipe de gravação, todo mundo. E até o Office Boy, né? Estavam todos lá. Estavam todos. Toda a equipe, a empresa toda. Legal. De todos os cargos 80 pessoas mais ou menos, 90 mais ou menos. Não, mas não 60. 60. 60 pessoas ali. 60 pessoas ali estavam sentadas e aí a gente se propôs a fazer o seguinte. Gente, vamos pegar uma campanha do zero, pegar o pedido de proposta da campanha do cliente e vamos todos fazer. Era uma coisa aqui. Real, era um pedido mesmo. Tá, um pedido que vocês usaram como escopo ali. Tá. O resultado dessa história foi que em 2 horas, a gente foi criado o plano de comunicação, o plano de marketing, o roteiro de edição, o plano de marketing, a campanha online, a campanha offline, a distribuição da verba da campanha, o slogan, 50 posts para mídia online, a divisão de quais horários e quais programas iria a mídia offline e o roteiro do vídeo inicial da campanha e entramos numa ferramenta e produzimos um rascunho do vídeo da campanha. Isso foi feito em 2 horas e 30 minutos, coisa que o time demorava 15 dias para fazer. Quando se chegou a esse ponto... Chega a ser, assim, assustador, né? Assustador de uma maneira positiva, eu quero dizer, mas assim, um choque, né? Um choque de realidade. Você comentar que a dona lá... É exatamente sócia, isso, é exatamente ela fala, isso. Eu não estou aqui para tirar ninguém do trabalho, eu estou aqui para falar o seguinte, nós somos uma empresa com 60 pessoas, né? Nós queremos fazer a mesma coisa que as grandes fazem e a gente quer chegar também até 500 pessoas. Sim. Crescer, entendeu? Era o contrário, ela não queria demitir ninguém. Não, o ponto é que ela chegou e falou o seguinte, ela olhou para as pessoas, estava todo mundo assustado na sala. Chega a assustar mesmo, tava né? Todo mundo assustado diretor criativo, todo mundo do design, né? Dá um choque, né? É um choque de realidade. E aí ela virou e falou o seguinte, galera, não pensem que eu quero rodar essa agência com 5 pessoas. Porque daria para rodar a agência com 5 pessoas usando IA. Não é esse o meu objetivo. Mas eu quero competir de igual para igual com as agências que têm 500 e 1.000 pessoas.
Porque com a IA não tem nada que nós 50 não possamos fazer que eles fazem. Então, Uau, né? Uau. Olha, chega a arrepiar. Eu imagino assim, o alinhamento que teve, né, com a equipe nesse dia. Percebe que é tudo uma questão de ângulo Sim. de visão. Você pode olhar isso como uma coisa muito negativa e dizer o seguinte, ó, esse workshop provou que você pode dispensar 45 pessoas. Ou você pode, para o pequeno e médio empreendedor no Brasil, passar o seguinte ponto para ele. E isso é muito importante porque a gente sabe que são as pequenas e médias empresas Que sustentam o país. que são o pilar da Que mais economia. empresas são o pilar da economia. Que giram esse negócio, exatamente, que giram a economia. Com o uso da IA, com a exponencialização da criatividade, da produtividade que o seu time pode ter com a IA, você pode ter campanhas de mídia, design de produto, eficiência operacional, qualidade de atendimento ao cliente que só as empresas de grande porte têm. Agora, muitos recursos que eram exclusivos de quem tem centenas de milhares ou milhões de budget, você pode ter o mesmo resultado A um custo muito barato, a uma fração desse custo. Então, nós estamos falando de uma nova era de competitividade. Você sabe aquela coisa que às vezes na gestão da empresa, a empresa fala, nossa, seria tão bom, mas a gente tem que crescer umas 10 vezes para pensar nisso? Sabe, isso está fora da nossa realidade. Isso nunca vai chegar, isso nunca vai ser factível para nós. Pense 2 vezes. Porque dependendo de como você amplificar a sua criatividade e a produtividade com a IA, você pode fazer a mesma coisa ou melhor do que quem tem um budget de milhões para fazer no método tradicional. Então, é você analisar essa realidade pelo prisma da oportunidade. Quando teve a Revolução Industrial, você tinha pessoas que tinham uma habilidade do tear ali que eram absurdas, assim, passado por gerações e a pessoa fazia aquilo. Uhum. Um dia apareceu uma máquina de tear na Inglaterra. E aí o que aconteceu? Você teve greve, você teve revolta, as pessoas foram presas e tudo mais. Só que teve gente que falou assim, essa máquina produz o que 80 pessoas fazem manualmente. E tem gente que precisa instalar essa máquina. E tem gente que precisa fazer a manutenção dessa máquina. E tem gente que precisa fornecer peça para essa máquina funcionar. Veja, então é tudo... O mercado mudou. É tudo também, uma questão, né, de como a gente enxerga as mudanças. A evolução é isso, né, Adriano? Agora, a gente está entrando num ponto muito legal da conversa, porque eu percebo que, assim, existe uma resistência de pensamento muito grande das pessoas, né? Essa resistência de mudança, isso é do ser humano, né? Toda mudança gera tensão, toda mudança gera medo, gera insegurança, né? Porque é uma incerteza, né? A gente que não tem noção do que vai acontecer nos próximos anos, acho que é instintivo, né? Uhum. E até isso acho que faz correlação, inclusive, pelo fato de sermos animais, né? Que seja, né? Somos animais racionais, mas somos, né? Enfim. Sim. Como que vocês fazem dentro do trabalho de vocês, dentro da Case, para modificar a mentalidade dos empreendedores e realmente virar essa chave? Porque existe essa resistência, principalmente na hora que mexe no bolso, né? O brasileiro, ele tem essa resistência mesmo, não adianta. Não tem resistência para produto. Eu sempre falo isso aqui, eu acho que se você tá vendo esse podcast e já ouviu eu falando isso, é porque não tem como a gente não falar de novo. Ainda mais falando de tecnologia. Eu sempre falo que na hora de você comprar um produto, né? O brasileiro, ele não é tão resistente assim. Ele paga lá 16, 15 mil reais num smartphone ele pega, e tá tudo bem. Ele pega, porque ele pega. Tá aqui o produto. Exatamente. Eu quero um iPhone. Parcela enquanto, sei lá quantas vezes, compra um iPhone de
15 mil reais. Mesmo ele O sabendo, mais caro do mundo. O mais caro. Mesmo ele sabendo que ele não vai usar todas as funcionalidades que aquele smartphone proporciona. Porque é uma máquina. Sim. Né? Hoje em dia, eu nem falo que é só um telefone celular. É tudo. É computador, é banco, é tudo. Né? Você trabalha com isso. Agora, como que vocês fazem para modificar essa mentalidade, para auxiliar os empreendedores a enxergarem todo esse potencial que a inteligência artificial tem, para somar na empresa, entendendo que isso realmente é um investimento, não um gasto? Eu acho que o ponto realmente mais eficiente para você abordar isso é você tentar mostrar, você montar um cenário na prática para a pessoa visualizar isso de uma maneira real. Dentro da empresa dele e no segmento dele. Eu vou te dar 2 exemplos eu vou dar um no exemplo mesmo também, depois segmento. que ele dá, Isso. Adriano. 2 exemplos no mesmo segmento. Do segmento de engenharia, Vamos lá. tá? Que não para de crescer. Setor que... Segmento de engenharia. A gente abordou, fez uma abordagem com uma empresa através do seu dono, um engenheiro sênior, e ele, fundador da empresa, e eles fazem análises e laudos técnicos bem elaborados, bem complexos de engenharia. Qual é o problema que esse negócio enfrenta? A gente está passando por uma situação em que muitos dos fundadores de empresas, ou a primeira ou a segunda geração dos fundadores da empresa, você tem aquela geração de profissionais se aposentando, né? E junto tirando com eles... Tirando o pé, né, que a gente fala. Tirando o pé. Só que junto com eles vem 30 anos de conhecimento específico, especializado de engenharia. Experiência. E quando você pega e você precisa substituir, porque há uma substituição geracional, você precisa substituir por alguém que está chegando. Quando isso acontece num volume maior, como você faz para garantir a produtividade do início de atividade dessa pessoa que está chegando agora? Então, esse engenheiro, quando ele viu, a gente fez uma demonstração para ele, ou seja, a gente pegou normas. Para quem é da área, a gente pegou normas de produção da ABNT, que são mais de 1000 normas, e nós treinamos como se fosse um chat GPT, só que em vez dele responder sobre um monte de coisa na internet que você não sabe o que é, a gente carregou essas normas e criou um chat GPT sobre as normas ABNT de engenharia. Só específicos deles, dessa área. E ele é capaz de responder sobre... Então, assim, eu preciso fazer esse laudo. Quais normas eu preciso consultar e por quê? Aí ele vai dizer, para esse laudo que você precisa, você vai precisar dessa norma, dessa norma, dessa norma, e ele vai analisar a norma para te justificar de por que essa norma é relevante para o teu laudo. Quer dizer, aí está a capacidade de raciocínio da plataforma. Então, você imagina um engenheiro novo que nunca fez um laudo, ter na frente dele, em segundos, quais são as normas que ele precisa, por quê, e depois ele chega, então me dá uma primeira versão desse laudo e vem uma estrutura toda já descrita, justificada pela norma. Quanto tempo essa pessoa, esse novo engenheiro demoraria para conhecer toda aquela biblioteca? Então ele enxergou isso como oportunidade. O outro lado, uma empresa da mesma área, a gente conversou com um diretor técnico. Mostramos exatamente a mesma demonstração. E o retorno dele foi: não, minha equipe de engenheiros vão virar um bando de preguiçosos. Eles não vão, eles não vão precisar pensar. Porque engenheiro é aquele que dorme e acorda na página do livro, igual eu fiz. Olha lá, ele trazendo o exemplo da geração dele, né? A resistência à mudança, a resistência à mudança. E algo além que veio para somar. Você viu que interessante? Eu acho que eu até entendo. É a questão da visão da oportunidade versus a visão do risco. O que você entende por IA? Quando a gente fala IA, inteligência artificial, a primeira coisa que vem na sua cabeça? É a vozinha falando? É a pergunta que você faz? O que você entende por IA? Qual que é a primeira coisa que me vem à cabeça quando falo inteligência artificial? Eu imagino um robô, né? É a primeira coisa. Eu tô sendo sincera. Eu imagino um robô
que tem um HD gigante de informações e que consegue transformar isso de uma maneira didática. E que você Entendeu? faz uma pergunta e ele responde. Exato. É assim, aí tô que sendo tá bem... É aí que está um grande problema. Que com a internet você faz a pergunta e a internet te traz algumas respostas e sites para você pesquisar. Sim. A IA, ela é diferente. Primeiro que ela vai obedecer um comando, a gente vai falar sobre isso, né? Chama-se prompt, né? Tá. E a IA, ela aprende com o que você fala. A hora que você faz, ela aprende. A hora que você manda executar, ela aprende por si só. Tá certo? Ela se desenvolve com a interação. Então, quando você fala em inteligência artificial, hoje se representa isso. É a capacidade que tem a máquina de aprender e o que muitos têm medo disso, que vai superar a capacidade humana. Ela já superou. Então, isso que... Ela já superou. Isso é uma pergunta que eu tenho Porque assim, ela bem tem técnica. tudo. Ela tem tudo. Dá pra confiar 1000%? Aí que tá. Ótima pergunta. Porque assim, digamos que a gente está falando da área de engenharia, né? O engenheiro, ele é técnico e responsável por, digamos, vamos falar da engenharia civil, por aquela obra, né? Ele assina que ele é responsável por aquela obra. O projeto é dele. Se acontecer qualquer coisa, ele responde judicialmente por isso. E aí, ele coloca, né? Olha, eu tô em dúvida de qual norma que eu devo seguir, se isso faz sentido, se não faz, se faz sentido esse cálculo, se não faz, e aí? Dá para confiar 1000%? Dá, porque a chance é muito maior de um engenheiro novo ele se esquecer ou não se atentar a uma norma que ele deveria atentar, e a IA vai mostrar não só isso, apontar isso para ele, mas mostrar como que ele deve observar aquela norma, do que ela trazer uma informação errada. Uma coisa que eu queria mostrar rapidinho e que é um ponto que vai direto nessa sua pergunta. Nada como a gente realmente conseguir colocar em prática e mostrar para o pessoal que está assistindo e acompanhando a gente, né? Realmente ajuda muito. Eu tô super ansiosa, inclusive, porque vocês viram, né, gente? A gente chegou aqui, montamos o estúdio, tudo bonitinho, eles já ligaram os 2 notebooks aqui, então vai ter demonstração. Eu adoro quando tem essa interatividade, fica mais prático, né, da gente conseguir compreender. Sim. Então, vamos lá. Vamos lá. Pode demonstrar aí, Adriano. Olha só. Primeiro, para responder a sua pergunta, depois eu explico o contexto do que é a Oceanics. Mas, basicamente... A Oceanics foi uma startup montada toda ela, do planejamento estratégico, a marca, ao site, as imagens que você está vendo aqui, a esse vídeo introdutório. Ela foi uma startup para participar de uma competição na União Europeia, que é uma competição da Fundação Oceano Azul em Portugal e da Blue BioValue, que é a fundação da União Europeia, que regula o que eles chamam de bioeconomia, economia azul e economia dos oceanos. Seria equivalente à economia verde circular do Brasil. E de 200 startups que participaram, muitas delas com 5, 10 anos de idade, a Oceanics, criadas em 2 dias, foi uma das selecionadas. Foi criada em 2 dias. Em 2 dias. 2 dias apenas. Tudo isso aqui foi criado em 2 dias. Meu Deus. Imagina, aqui infelizmente tá em inglês, mas dá para mostrar o que eu quero mostrar aqui. Ele está perguntando, né, como os programas educacionais nas escolas pode aumentar o conhecimento das melhores práticas de agricultura e de pesca. Repara o seguinte, a Oceanics, ela junta áreas de pesquisa e desenvolvimento das empresas ligadas à economia dos oceanos, mais as universidades e centros de pesquisa. Então, são informações que ela trata que são tem um nível de seleção e curadoria muito grande. Quando a gente criou esse ChatGPT sobre as informações desses institutos de pesquisa e dessas empresas, quando você faz uma pergunta, ao contrário das IAs, você vai reparar que depois de cada parágrafo, ela tem uma capacidade de citação, ou seja, ela fala aonde estão as fontes dos quais aquelas informações foram
apresentadas. Repara que aqui ela não fez simplesmente um copy and paste. Não é que ela achou isso lá e colocou, achei essa frase aqui, essa frase faz sentido, vamos transcrever essa frase. Não. Ela responde em tempo real. Ela é como se fosse o autor desse paper respondendo as perguntas nas palavras dele ou dela. Mas estão aqui, ó. Aqui estão as fontes de informações. Até se eu clicar aqui, ele vai carregar exatamente a base científica dessa fonte. Ela não é pré-gravada, não está pré-gravada. Ela responde em tempo real. A linguagem natural. E se você pedir para ela mudar a linguagem, ela muda. Ela explica para mim como se fosse explicar para uma criança. Ela vai explicar para você como se fosse para uma criança. E outra coisa, para a União Europeia, que ele está respondendo em inglês, né? Uma coisa revolucionária nessa tecnologia é que ela é multilíngua na entrada e multilíngua na saída. Quer dizer, os documentos que alimentam essa inteligência artificial, eles estão em alemão, em sueco, em espanhol, em português, em inglês. Eles são absorvidos e você pode perguntar... Em português... Como em inglês? E responder em inglês ou em alemão, responda para mim em alemão. Ah, entendi. Você que pede ainda o idioma... Ela pega, são mais de 80 idiomas hoje, né? Se criou um vetor numérico, como eu estava discutindo com você antes aqui do programa, e que tem essa capacidade de codificar, tá certo? A escrita humana, e ela converte automaticamente, né, para qualquer língua dessas 80 línguas hoje, provavelmente vai... Repara aqui. Vai passar de 100, né? Aqui ela trouxe vários itens em inglês, tá? Mas vamos supor que alguém em Portugal, ou mesmo aqui no Brasil, quer entender a questão de como fazer a exposição do marketing correto desse tipo de economia. Aí eu coloquei, detalhe os aspectos de marketing, responda em português do Brasil. Tá aqui, ó. Respondeu. Ela está respondendo em português sobre aquele item. Se você perguntar novamente, ela pode responder qualquer coisa. Agora vamos, por exemplo, como esses pontos se aplicam à aquacultura. Responda em japonês. Mentira. Meu Deus. Meu Deus. Você repara só na quebra da barreira da língua? O poder disso? Não, porque eu não consigo... Você consegue imaginar o que está escrito em japonês ali? É um negócio completamente fora. Porque em inglês, tudo bem. Para quem não tem inglês fluente ou espanhol fluente, a gente ainda dá um embromation e de vez em quando a gente consegue, né, olhar e a gente sabe algumas palavras por filmes, por séries que a gente às vezes assiste, por conteúdos na internet que a gente busca. O inglês e o espanhol, eles acabam sendo mais presentes, né? Mais do que francês, mais do que italiano, outros idiomas, alemão. Agora, japonês, mandarim, tipo, árabe, não dá pra gente saber o que tá ali. É impossível, a não ser que você estude, não, né? Se você não estudar, você não vai saber. É impossível. Então, é uma escrita completamente... um resumo desse conteúdo. Responda em árabe. Você que pediu em árabe, a gente vai responder. Meu Deus. Ou seja, uma das coisas que a IA fez foi romper completamente a barreira do idioma. Choque, né? É um choque. Sabe? E aí... Positivo, porque isso aproxima as pessoas, né? Sim. Inclusive, então, para esse projeto na União Europeia, você pensa um continente tão dividido, em que a população é tão dividida em idiomas. Sim. São 27 países na União Europeia, né? E tem idiomas diferentes, culturas diferentes. Completamente distintos, exatamente. Aí você aproxima todo mundo. Então, nós da Case temos esse trabalho de trazer a tecnologia e criar... E unir pessoas, né? E unir pessoas, criar startups, criar novos empreendimentos, criar novos produtos, criar novos serviços, usando a inteligência artificial generativa, né? Que está aí. E sempre... Então, nós somos esse trabalho de fazer com as empresas, né? E sempre voltando ao cerne da sua questão, uma das coisas que foi discutida lá em Kellogg, que as pessoas teriam resistência, é exatamente isso, é um efeito caixa preta. Porque as grandes IAs generativas de mercado, a database deles, a base de dados deles é tão massiva, ela é tão grande, são dezenas de prédios de data centers inteiros,
que eles varreram tudo que está na internet, que não é tecnicamente possível para eles fazer uma correlação de 1 para 1 de onde vieram essas fontes. O que ele acaba fazendo é uma análise estatística da maior parte das fontes que ele tem. Só que a partir do momento que a gente começa a criar IAs especializadas, como essa de engenharia, como essa de economia azul, etc., e a gente referencia todas as fontes, a gente, inclusive, dá acesso às pessoas a documentos que eles nem sabiam que existia. Tem uma siderúrgica multinacional, que é nosso cliente aqui no Brasil, e eles pegaram documentos de pesquisa, 50 anos de documentos de pesquisa metalúrgica, e criaram uma IA especializada dessa. E aí, num workshop essa semana, a pessoa fez uma pergunta. Na hora que ela fez uma pergunta, a resposta veio de um documento de 40 anos atrás. Meu Deus. E aí, o diretor da área falou assim, quando que nós iríamos lembrar, porque todas as pessoas que escreveram esse documento já saíram da empresa há muito tempo, quando que os novos pesquisadores iam conseguir achar aquele conteúdo escondido lá num drive qualquer lá? Que está há 40 anos atrás. Você entendeu o poder? A gente está conversando sobre isso e sabe o que passou na minha cabeça? Eu lembro quando eu era criança e eu não tinha computador. E eu ia fazer pesquisa... Barça, não, eu ia fazer pesquisa no computador do Sesc de Campinas. Quando tinha alguma matéria, alguma coisa que tinha... aula de informática, essas coisas, a gente tinha que, né, fazer revezamento. E eu lembro que não tinha nem Google na época. Era disquete, né? Era disquete. E eu lembro que eu usava o Jarbas como pesquisador. Que era um mordomozinho que você colocava lá a pergunta. Reprodução da baleia azul, por exemplo. Eram coisas, né? Como eu era criança, então as pesquisas eram baseadas em ciências, essas coisas assim, né? Quando foi a época do Mediterrâneo, essas pesquisas assim, meio, entre aspas, assim, que são fáceis hoje em dia. E eu lembro que era um mordomo, assim, que ficava com uma bandejinha onde você colocava lá a pergunta e ele trazia alguns links bem escassos de informações. Laís, eu sou do tempo da Barça. Você Não é bem novinha. Você se lembra da Barça, da Enciclopédia Britânica? Mirador. Você não Não. As enciclopédias. Não, isso eu não conheço. Livros, né? As Pois é. Então você, por isso que Mas eu frequentava a biblioteca na época ainda, então eu acho que eu peguei um pouquinho ainda, né, dessa fase. Por isso que eu tô apaixonado por essa IA, porque ela tem tudo, é loucura. né? Ela, tudo que você pode imaginar está nela. Sim. Então a gente está trazendo isso para as empresas, entendeu? É isso que a gente está fazendo. A nossa geração, nós estamos vivendo uma época sem precedentes. Todo o conhecimento humano já registrado já está à nossa disposição. Há uma pergunta, 2 perguntas de distância. Pensa o poder disso. Agora, já que vocês utilizam essa ferramenta no dia a dia, né, assim, eu acho que existe uma competência que o ser humano acho que vai precisar se desenvolver, né? Vai precisar desenvolver para conseguir utilizar a inteligência artificial da forma correta. É como fazer a pergunta, né? Eu acho que isso implica muito também no resultado das pesquisas, concorda? E aí existe treinamento para isso? Existe uma habilidade ou uma competência que as empresas conseguem fornecer para os colaboradores? Tem alguma dica? Vamos lá? Vamos mostrar. Porque eu acho que a pergunta faz toda a diferença, né? Assim, a maneira como você pergunta. Porque isso aí é comunicação. Aí é uma habilidade de comunicação, né? Porque a gente consegue Foi aquilo falar. que eu comentei com você, né? É diferente de você ir num buscador, que a gente chama. Isso. Tá? É diferente quando você vai conversar com uma IA. Você vai conversar com a IA. Quando você vai buscar o Google, você não está conversando com o Google. Exatamente. Você fala, me mostra tal coisa, né? É um negócio... Você vai digitar, ela vai te mostrar. Exatamente. Alguns aplicativos te respondem já. Agora, a IA é um pouco diferente. Ela vai interagir com você, inclusive com cognição. Isso que é importante. A cognição humana está lá. Se você falar, estou triste, verdade... Puxa, ela vai conversar com você. O Lucas faz isso, ele fala... Ele não vai falar o nome dela alto. Não vou falar o nome dela alto, porque daqui a pouco ela começa a conversar com a gente. Mas a Alexa, né? Enfim. Ele fala assim, tamo junto. Ela fala assim, firmeza. Tipo, ela responde, sabe? É um negócio meio... né? E se pedir pra cantar música, ela canta. Faz beatbox, canta parabéns. Pra quem vive solitário. Essa é que tá vindo aí, é muito mais evoluída. É isso que eu queria te falar, tá? Mas eu perguntei em relação à
comunicação, porque, por exemplo, a gente consegue, entre nós aqui, né, seres humanos, a gente consegue falar a mesma coisa de formas diferentes. Né? Tudo depende da maneira como a gente conversa, né? Tem tons, né? Às vezes tem uma maneira como você fala que acaba sendo mais impositiva, ou você usa a mesma frase num outro tom que você entende que ali você está pedindo uma ajuda, enfim. Essas habilidades que a gente precisa desenvolver de comunicação, vai precisar desenvolver também com a inteligência artificial? Vai, sem dúvida. Deixa eu te mostrar algumas maneiras como a gente trabalha isso. Vamos lá. Essa aqui, Nossa, tô adorando. A gente está tendo uma aula aqui, né, Lucas? Essa aqui é o primeiro produto que a Casey desenvolveu, chamado Multi-A, tá? Inclusive, então vamos sobre a questão de perguntas, né? Como fazer para que a pergunta tenha o resultado que eu busco. A melhor relevância possível. Nós vamos explicar na prática já. É isso tá? que... Nossa, prática é tudo, né, gente? Então, assim, para isso a gente criou esse conceito de especialidade aqui. Muito bom. Porque nessa especialidade, repara o seguinte, a gente tem diversas especializações que são parametrizações automáticas das perguntas para que elas sejam mais eficientes na resposta que a IA vai gerar sobre elas. Já existe Que legal. um prompt, uma preparação para que a pergunta saia mais correta, né? A pergunta ou o comando que você vai dar, tá certo? A gente enriquece automaticamente a pergunta. Maravilha. Então, vamos pegar um caso aqui, né? Vamos imaginar... Tá em português, pode ser em qualquer língua, tá? Ok. Tá bom? Tá bom, pode ser em qualquer idioma. Que você foi chamada amanhã para redigir e gravar um vídeo sobre a diminuição do uso de carbono numa siderúrgica. Então, Bem eu vou chegar aqui... específico e técnico, inclusive, né? Colocar português, siderurgia. Então, na hora que eu perguntar assim, quais são as principais implicações da redução como especialista, né? de consumo de carbono na produção siderúrgica. O legal é que tem um anexo ali. Você consegue anexar alguma coisa também na pesquisa ou não? Ou aquele clipezinho... Sim, porque eu já vou mostrar também. primeiro, Tá. E aí já mostro o que o clipezinho faz. Então, eu fiz essa pergunta, só que eu quero que ele me responda. Primeiro, me responda como um especialista em siderurgia. Então, a gente define a persona, a gente fala quais são as principais fontes mais de reputação mais confiáveis que ele deve responder. E quando eu disparo aqui, o que vai acontecer? Nós teremos as 3 principais inteligências do mercado trazendo cada uma a sua resposta para isso. Sabe aquela coisa de eu quero a segunda e a terceira opinião? É igual quando a gente vai fazer um orçamento, né? É sempre bom a gente fazer com 3 empresas, né? Pra gente ter uma noção de mercado, se tá dentro ou se não tá, do que vai ser oferecido. É mais ou menos isso, né? E o que isso faz? Você sabe onde é que isso aqui foi inspirado? A gente tava falando de biblioteca. Quando a gente fazia... Por que 3? Quando a gente fazia pesquisa no século passado, que tinham as bibliotecas, a gente ia até lá... Pode falar. E eu tinha um problema que o professor, ele tinha a mesma enciclopédia que eu tinha. Então ele virava e falava assim, olha, não adianta vocês pegarem a resposta da Barça, porque a Barça eu também tenho, então arrumem outra resposta. Então tinha que ir para a biblioteca e caçar um outro? Não, aí eu pegava as 3, aí a biblioteca tinha 3 enciclopédias, aí eu pegava as 3... Fazia um compilado. E colocava as 3 assim, uma em cima da outra, da resposta. Que aí eu ia lendo um parágrafo de cada uma, via o que eu achava de melhor e construía uma resposta. Tá. A ideia daquele painel ali, se puder voltar ali pra gente, a ideia desse painel é o seguinte, é exatamente essa experiência, é como se você... As 3 maiores bases do mundo, que é a da OpenAI, a da Google e a da Meta,
é você poder avaliar a mesma resposta. Então aqui ele vai falar de competitividade, por exemplo, competitividade econômica, e aqui ele está falando de competitividade. Qual dessas redações de competitividade ficou melhor? Então ele te leva a fazer uma comparação entre as respostas de cada uma delas. A escolha sempre é nossa no final, né? A escolha é de você. Te leva a ter senso Mas você tem crítico. uma inspiração, Senso né? crítico, boa. Porque senão você receberia uma resposta dessa, isso aqui é a mais pura expressão da verdade. Às vezes não. Às vezes uma está apontando para um lado, a outra aponta para o outro. Aí eu falo, olha, eu tenho que fazer essa pesquisa. Mas se as duas apontam pelo mesmo lado e você seleciona a primeira, sustentabilidade eu gostei, vem daqui. A competitividade, a melhor é essa. E você cria esse compilado, você criou um conteúdo que ninguém no mundo tem. Tá? Agora, lembra que a gente queria fazer um vídeo. Então, tem uma especialidade aqui chamada Storytelling. Storytelling. Que eu vou colocar o seguinte: crie um script de narração de um vídeo de 3 minutos que ressalte essas características. O vídeo deve ser acessível para todas as comunidades e públicos. Ou seja, não adianta colocar coisa técnica. E na hora que eu coloco storytelling aqui, o que ele está dizendo é o seguinte: ele está usando todas as técnicas de storytelling. De storytelling propriamente dito, de neurociência, para aplicar e criar esse script a partir de um texto absolutamente técnico. Gente, é coisa de assim, não dá nem é fração de segundos. Então, Laís, essa é uma especialidade case. Nós desenvolvemos isso aí, né? Meu Deus. Tá. Então ele vai te trazer. Cena 1, cena 2, narração. Meu Deus. Fantástico. Ou seja, aqui ó, as fontes: World Steel Association, International Energy Agency, tá vendo? E basicamente tá escrito aqui o roteiro de gravação desse vídeo. Nós demoramos o quê? 10 minutos. Nem isso, né? Nem isso. Mas e agora se eu não tiver tempo para entrar no estúdio e gravar o vídeo? Se a gente tiver o seu avatar gravado, a gente pega esse roteiro, esse texto, coloca como texto numa ferramenta de texto para vídeo e saímos com um vídeo como esse aqui, só que em vez da imagem dela, você falando com a sua entonação. Com a sua entonação de voz. E já todo diagramado um vídeo a partir desse roteiro. Então eu te digo o seguinte: da pesquisa inicial ao vídeo gravado, dá para fazer isso em 2 horas. Eu tô em choque, gente. Real, assim. Real. Dá pra fazer o meu avatar em quanto tempo? Pro seu avatar, com a facilidade que você tem com a câmera, a gente precisaria de uns 10 minutos para fazer... O seu avatar. Seu avatar, você iria ler um texto pré-definido. Esse avatar vai gravar as suas expressões, as nuances da sua voz, a sua mecânica de fala, de boca, laringe, faringe, etc., e 24 horas depois, você pode chegar e colar qualquer texto em 50 idiomas. Eu vou falar inglês. Não, eu vou falar alemão no meu avatar. Você vai falar alemão. Vamos mostrar na prática aí, Adriano. Vamos mostrar aí, né? Você tem aquele vídeo seu que você muda a língua? Eu tô em choque. Eu vou te mostrar Deixa eu mostrar de um avatar personalizado. Espera só um minutinho, deixa eu carregar Meu aqui. pai amado. Tá? Isso. Uma coisa é a gente saber que isso existe, outra coisa é a gente ver na prática, esse né? é um avatar do Adriano, tá? Um dos primeiros que nós fizemos, tá? Ele ainda fica com uma expressão um pouquinho, né? Meio mecânica. Ele só faz alguns meses atrás, né? Que nós fizemos, tá? Não, mas mostra... Mas ele é perfeito. É um avatar vamos ver se o som vai sair ali. Então agora a gente vai ver esse avatar,
né? O avatar do Adriano aqui. Mais importante do que o avatar é mostrar aqui que essa é uma ferramenta de texto para vídeo. Tá. Então, aquele texto que a gente viu lá, ele vai ser colado aqui e absolutamente nada disso aqui foi gravado. Não gosta ou não tem tempo para gravar vídeos de marketing, cursos online, vídeos de treinamento corporativo? A Casey AI lhe apresenta o seu avatar digital personalizado. A partir de texto, a plataforma é capaz de gerar vídeos nos quais o avatar fala com sua voz. Fala com seu jeito. Repare que nenhuma frase nesse vídeo foi gravada. O vídeo fica pronto em poucos dias, sem que você precise gravá-lo. Olha como o avatar é fluente em vários idiomas e minha expressão facial vai refletir a movimentação fonética de cada língua. This is just one of the powerful communication capabilities of generative AI. Este es solo uno de los poderosos recursos de comunicación de la IA generativa. Ce n'est que l'une des puissantes ressources de communication de generative AI. 这只是生成式人工智慧强大的交流资源之一. Dit is slechts een van de krachtige communicatiemiddelen van generatieve AI. E tem mais. Oiê, Adriano? Oi, tudo bem? Vamos contar também que caso não queiram criar os seus próprios avatares, poderão utilizar um dentre vários já disponíveis na plataforma, como eu. Claro, obrigado. Vamos explorar juntos as novas fronteiras de produtividade em comunicação visual através da IA generativa. Fantástico. Fantástico. Agora, diante disso, acho que a pergunta que já vem na sequência é: como que faz para a segurança, né, das pessoas em relação a isso? Porque pensa, é uma tecnologia que consegue realmente, assim, copiar e colar você no vídeo, que seja, né? A gente não tá falando... mas é um clone perfeito, né? Eu sei que eu percebi ali umas, né, uma travadinha ali bem, mas é bem significativa. Eu acho que é mais para quem tem essa visão que a gente tem de vídeo, que já tem, né? A gente já tá acostumado a ver isso, trabalhar com isso, então fica fácil da gente identificar. Um vídeo no YouTube poderia ser clonado o seu? A pergunta que eu quero entender agora, tipo, que eu vou deixar aqui no ar pra gente já retomar, é sobre a segurança dos usuários em relação a isso. Porque eu acho que esse é o maior medo. Porque, por exemplo, a gente tá falando de trazer ferramentas que ajudem empreendedores dentro das suas empresas com os seus colaboradores, né? A ter produtividade, a render o trabalho, né? E tudo mais. Só que, querendo ou não, é uma ferramenta que, infelizmente, algumas pessoas acabam utilizando de má fé. Né? Então, eu já ouvi falar de alguns golpes hoje em dia. Tipo, olha, a gente precisa agora criar uma palavra-chave, né? Eu já vi isso, já vi alguns vídeos compartilhando sobre isso com a minha mãe, com meu pai, com as pessoas que me conhecem, né? O meu namorado, enfim, pra gente ter um cuidado, um zelo em relação a isso. Porque a chance de receber uma ligação com a minha voz, né, com um vídeo meu, né, falando que eu estou, que eu tô sequestrada, que eu tô apelando para esse lado, porque eu acho que em casa, né, as pessoas que estão nos acompanhando, acaba sendo uma dúvida, um medo, um receio, porque é muito real, né? Então, vão pensando aí como que vocês vão responder essa parte da segurança, inclusive, os dados, inclusive, né, hoje tem a lei de proteção de dados também, como que a inteligência artificial consegue trabalhar em conjunto com isso, né, para a segurança dos empreendedores, dos colaboradores e até das famílias, né, pensando nesse contexto. Vamos pensando aí nessa parte da segurança que a gente já retoma, porque agora já vou aproveitar para falar de novo da nossa querida parceira Bioleve. Nesse ano de 2024, eles completam 30 anos de excelência e inovação. Então, após aí um ano de conquistas notáveis em 2023, eles prepararam para marcar esse aniversário campanhas vibrantes e ações exclusivas para todos os clientes e consumidores. E eles continuam expandindo, reafirmando o compromisso de fornecer água mineral e bebidas de altíssima qualidade para todo mundo. E a gente vai trazer hoje no podcast, apresentar para vocês a linha de refrescos de frutas da Bioleve, que são 100% produzidos com água mineral Bioleve e ainda enriquecida com vitamina C, uma opção que garante a hidratação e ainda supre parte das necessidades diárias de vitamina C, além de serem refrescantes e prontas para beber. O que é mais interessante é que elas também são formuladas com 50% menos açúcar do que a sua versão anterior, ou seja, mais saudável. Os refrescos da Bioleve estão disponíveis em embalagens práticas de 1 litro, como essa aqui, que eu já vou servir para os nossos convidados também, e de 390 ml, com uma variedade imensa aí de sabores.
Tem frutas cítricas, frutas tropicais, uva e maçã, abacaxi e hortelã, tem limonada suíça, tem também acerola e laranja e açaí com guaraná. Sabores para todos os gostos e todas as ocasiões. E se você quiser conhecer mais sobre essa linha incrível de sucos da Bioleve, é só acessar o site que está aparecendo aí na sua tela e também dar uma corridinha lá no site, confira todos os outros produtos que a Bioleve tem também, como energéticos, refrigerantes e muito mais. Bioleve, muitíssimo obrigada por esse momento que você está nos proporcionando. Já vou servir aqui os nossos convidados. O suco que a gente tem aqui hoje é de uva e maçã. Vocês gostam de uva e maçã? Então eu vou servir aqui com cuidado, porque, né? Não quero correr o risco de sujar a mesa ou algo do tipo, né? Porque eu sou uma pessoa um pouquinho desastrada. Nível de TDAH. Hoje em dia a gente vem falando muito sobre TDAH, né? Tudo é TDAH agora. Todo mundo é TDAH. Todo mundo tem um pouco. Mas todo mundo deve ter um pouquinho mesmo, no final das contas, né? Eu acredito, sim. Eu também acho. Esses dias eu perdi um brinco. Eu tenho o segundo furo, né? Aquele brinco pequenininho. Eu chego em casa cansada, vou tiro um, coloquei no lugar, coloquei o outro no... Aí depois fica... Onde eu pus? Não sei. Cadê? Uma delícia aqui. Gostaram? Muito bom. Então um brinde aí, ó. Vamos brindar aqui. Aí, muito sucesso. A inteligência artificial, né? Isso aqui, a inteligência artificial não substitui. Não substitui. Tá vendo? Ela nunca vai saber o que é provar o refresco da Bioleve. Muito obrigada, Bioleve, por esse momento maravilhoso. E eu deixei aqui no ar, né, a pergunta sobre a segurança. A lei de proteção de dados, o medo que as pessoas têm, né, de serem passadas para trás aí em relação a golpes, como que as pessoas podem se proteger em relação a isso, os empreendedores, como que eles podem passar essa segurança para os colaboradores, que isso realmente é seguro e que não vai ter nenhum problema. Vamos lá. Os avatares digitais, eles representam o uso ético das técnicas de clonagem de voz e clonagem de vídeo. Então, sobre essa plataforma que a gente apresentou, né, Ricardo, foi uma preocupação muito grande que a gente teve. Bastante. Então, assim, por exemplo, vamos supor que a gente vai gravar o teu avatar. Uhum. Que me interessa muito, inclusive. Pois é, você poderia se multiplicar, literalmente. Nossa, mas vai quantas Laísas aí? Se uma já dá trabalho. Imagina meu, né? Uma dezena, centenas delas. Meu Deus do céu. Mas olha só, pra gente te gravar, não adiantaria, por exemplo, toma um vídeo meu e gera. Não. A gente teria que fazer uma gravação específica para isso. Uma captação de imagem para essa finalidade. Existem notebooks que estão previamente cadastrados e que tem toda uma estrutura de segurança nessa máquina para que ela possa gravar avatares digitais. Quando é feita a tua gravação, logo após, existe um termo de responsabilidade dizendo o seguinte: olha, eu sou a Laís, essa gravação se deve exclusivamente para a criação de um avatar digital para usos profissionais. A senha de acesso dessa gravação e vem alguns números. Ele pega esse número, ele confere se esse computador está autorizado, tem todos os nossos dados ligados a essa gravação, com o dia e com a hora. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: se alguém tentasse invadir a plataforma para ter acesso ao seu avatar, como não está vindo da máquina autorizada que te gravou, ele não vai gerar o vídeo. Tá? Já então, gostei disso. Existem formas, isso foi pensado... Bastante para não dar esse problema, né, de facilitar... Sim. O uso indevido da plataforma, né? Imagem, né? Às vezes as pessoas, nossa, mas eu tô em Salvador, tem que vir aqui para gravar? Tem que ir aí para gravar. Porque nós também não vamos correr o risco, às vezes, da pessoa mandar algum vídeo e depois que eu mandei o vídeo, então assim, é feita uma gravação específica para isso. Esse avatar só pode ser utilizado a partir das máquinas previamente cadastradas para a geração desses vídeos. Esse é o lado bom da história. Agora vamos para o lado que não é tão legal, não da solução em si. A solução foi feita pensando em segurança. Mas os tais dos deepfakes. Né? Na semana passada saiu um vídeo em 4K do casamento do Donald Trump com a Kamala Harris, os dois casando,
E depois eles apresentando um filho que é um trampinho em miniatura. Um trampinho. Tem risada disso. Tô imaginando ele vermelho igual? Não, cara, eu mostro pra vocês, mas é assim... trampinho em miniatura. É incrível. Só que esse é o uso... Aí vem alguma coisa. Essa tecnologia de deepfake utiliza os métodos de clonagem de voz e tal, e eles podem ser feitos a partir de poucos minutos de qualquer material que esteja disponível online. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se alguém tiver interesse de fazer um deepfake teu, ou de qualquer profissional de comunicação, ou de qualquer pessoa, você não precisa... O hacker teria muito mais trabalho em tentar invadir a plataforma para tentar gerar, ele não precisa disso. Tem outras ferramentas disponíveis hoje, né? Com 2 minutos do teu vídeo e com 1 minuto do teu áudio, com um áudio de WhatsApp de resposta, ele já cria um deepfake teu. Como criou dos candidatos à presidência dos Estados Unidos. Então, assim, nós estamos num ponto em que não existe uma forma... A única maneira de uma pessoa hoje não ter risco de ter um deepfake criado é não ter nenhuma exposição a meio digital. No meu caso é impossível, porque eu trabalho com isso, né? Aí no caso corre-se o risco. Minhas redes sociais são abertas ainda. Não é nem privada. As pessoas que têm Instagram, por exemplo, as postagens normais já geram deepfake. Então, Facebook, Instagram. Esse risco, ele já existe para todos. TikTok. Quais os cuidados que a gente precisa ter? Vamos lá. É igual você falou, queria responder exatamente aquele caso. Você recebe um vídeo. Antes era uma ligação. Um vídeo se fazendo passar por você, que você foi... sequestrada. Deus me livre, vítima de um sequestro, pedindo para tal. O que você pode fazer? Por exemplo, lá na minha família, e nós também já conversamos sobre isso, tem lá o nome dos meus dois filhos. Se a minha esposa receber uma gravação de um deles dizendo, fui sequestrado, preciso não sei o que e tal, o que a gente faz? Me deixa falar com o Daniel. Pelo amor de Deus. Eles não chamam Daniel. Então, se eu receber um vídeo, pai, aqui é o Daniel, e eu preciso de ajuda, você sabe que é um golpe. Então, assim, essas são algumas práticas de segurança cibernética. Outra, eu não acho que menor de idade deveria ter informações publicadas em rede social. Tá? Mas Por quê? Porque se você pensar em deepfake, uma coisa é você fazer deepfake no candidato à presidência, de um político, de uma autoridade, etc. Você tem agora... Até para queimar o filme, né, em relação à política. Infelizmente existe esse jogo, né? Agora, na mão de adolescentes, você baixa na Play Store por R$ 9,99 um aplicativo que faz deepfake de um colega da escola. Você coloca isso na mão de adolescentes... Você imagina o potencial de um bullying cibernético, como o meu filho sofreu. Então, assim, o que eu posso te dizer, e aí é só mais um capítulo dessa história, é que todas as vezes que a técnica, que o conhecimento, que a tecnologia evolui, ao mesmo tempo ela nos desafia enquanto pessoas. A gente fala assim, num mundo com tecnologia, com IAs mais capazes, nós precisamos nos tornar pessoas melhores. Eu gosto muito dessa frase. Nós somos desafiados a isso, né? Mas sempre aquela coisa, puxa, então vamos banir? Tá, mas vamos banir a rede social? A rede social tem muito bullying, etc. Mas quantos negócios, quantos profissionais, quanta coisa boa também não se propaga pela rede social. Da mesma coisa que eu vi, você viu, vamos banir a internet. A internet é um lugar só de ladrão, de pornografia, de não sei o quê. Faz sentido banir a internet? Se você voltar o carro, gente, o carro é uma arma. Sim.
Com certeza. O carro é uma arma. É verdade. Agora, com isso, vamos banir os carros? Vamos voltar ao carro de Ou boi? vamos capacitar as pessoas para que Ou dirijam vamos de forma capacitar segura. as pessoas né? para que não dirijam embriagadas, não dirijam sob efeitos de substâncias. Então, cada passo da evolução da tecnologia nos desafia como seres humanos a realmente sermos uma sociedade mais consciente. Porque a tecnologia ela nunca é má ou ela é uma ferramenta muito poderosa. Não, e ela veio para somar mesmo. Isso. Tudo depende. É o que eu sempre falo, a internet é maravilhosa. Sim. Mas depende do que eu pesquiso. Sim. Se eu quiser, né, trazer essa tecnologia para o meu benefício, conhecimento, estudo, enfim, eu vou conseguir me capacitar muito bem utilizando essa ferramenta. Agora, se eu quiser encontrar mecanismos de sonegação e tudo mais, para praticar o mal, eu também vou encontrar, Então, porque... Mas, Laís, eu acredito... A gente viu. Tá tudo aqui, né? Particularmente, eu acredito que a IA, que a gente vem falando aí, ela está evoluindo. Sim. Muito se fala da IA geral, que seria uma espécie de superinteligência, ainda não é? E que ela teria a capacidade de substituir, assim, de se equiparar a um ser humano em várias coisas, inclusive na cognição, perto de 80%. Existe a famosa superinteligência, que é ainda um pouco ficção, né? Mas ela seria uma IA poderosa. Então eu acredito que com o avanço da IA, existirão mecanismos que ao você ter um contato seu via celular, via uma imagem de vídeo, alguma coisa, a IA vai detectar se aquilo é verdadeiro ou não, deve você entender? A IA vai te avisar com mecanismos de segurança e tudo mais que está vindo aí, entendeu? Então a gente está preocupado, mas por outro lado está se desenvolvendo sistemas, está se desenvolvendo várias coisas para várias ferramentas, né? Ferramentas para, senão você não teria a criptografia, por exemplo, ao você conversar pelo WhatsApp, para ninguém entender o que você está falando, entendeu? Então tudo que está vindo aí, a IA vai somar, seria a criptografia com IA. Já é um mundo totalmente diferente, deve você entender? Sim. Então ela vem somar e ela vem trazer mais estrutura para isso aí. Então, eu acho que o ponto concluindo o que você está falando é o seguinte. A gente vê às vezes, né, Ricardo, as pessoas falando assim, não, só vou usar quando o governo garantir que isso estará seguro, regulado. Gente, nada anda tão rápido quanto a tecnologia. Há de se fazer uma regulação consciente, é claro, mas ela vem anos depois. O marco das redes sociais, ele veio muito tempo depois. O marco da IA que foi criado é extremamente superficial ainda. Então, assim, não dá para a gente terceirizar para as instituições, para o governo, uma responsabilidade que nós devemos ter como sociedade, que é usar a tecnologia. Agora, o não usar talvez seja o pior das ações. Porque se você não usa, primeiro você não consegue se defender. Você não consegue, você vira uma vítima fácil se você não entende tecnologia. Muitos pais estão sofrendo problemas com filhos, adolescentes na rede social, porque você cria um desnível, o filho se sente completamente impune, porque os pais não conseguem entender o que eles fazem no celular. Os pais não sabem operar rede social, não sabem verificar senha dentro do celular, não sabem mexer com tecnologia. E os filhos sabem. Então, ele chega na adolescência ainda com o processo de informação, não tem muita noção do certo e do errado, olha para o pai e fala assim, nossa, eu faço o que eu quiser, imagina. Essa liberdade que não se tem ainda a maturidade para lidar com aquilo. Então, a pior postura que a sociedade pode ter, e a nossa missão fazer com que o Brasil não tenha essa característica, é ficar parado esperando que alguém resolva um problema de segurança. Enquanto isso, vários países do mundo estão ganhando essa maturidade e a gente pode ficar para trás dizendo, é muito arriscado, eu não quero. O Adriano falou da maturidade, adolescente, etc., pais e tal, mas essa maturidade também, nas empresas também acontece a mesma coisa, não existe a maturidade digital.
Não existe essa maturidade de cibersegurança, não existe. Os maiores problemas que existem dentro das empresas é em decorrência disso. A pessoa facilita o acesso, né, de uma forma indevida, ou ela, olha, tem uma senha aqui, é legal, um artigo legal, e manda para outras pessoas. E rapidamente um hacker que acessa uma e-mail, etc., pode fazer misérias dentro de uma empresa, entendeu? Então precisa existir um nível educacional também. E eu acredito que as IAs vão trazer isso também, deve você entender? Por isso que eu acredito no mundo das IAs. Eu entendi sim, Ricardo, e faz sentido. A inteligência artificial ela pode, inclusive, avançar nesse aspecto e conseguir auxiliar nesse ponto da segurança e ensinar. Ensinar os pais, olha, como é que você protege seus filhos nas redes sociais, como é que você se torna um expert em redes sociais, deve você entender? Sim, aí ela vai ajudar, é só você comandar ela, dar como especialista em redes sociais, explique para mim, eu como pai, o que eu posso fazer, deve você entender? Sim. Então ela vai te dar toda a orientação possível, todas as brechas. Aí seu filho vai falar assim, puxa, meu pai aprendeu tudo, né? Agora eu não vou fazer mais nada, porque ele acessa a minha rede, né? A gente tem um pouco dessa... E como que faz, por exemplo, para ter... isso eu acho que é muito bom, mas existe um outro contraponto também, que eu acho que acaba... sempre existe, né? Sempre existe, né? Sempre. Então, beleza. Um dia, eu acredito que realmente a inteligência artificial pode chegar nesse ponto de orientar, de educar, né? De te auxiliar na educação. Ela já é capaz de fazer isso. Exatamente. Mas aí, a gente tem uma coisa que é do brasileiro também. Eu vou falar do Brasil porque a gente é daqui, né? Tipo, tô aqui, né? Tô com uma dorzinha aqui nas costas. Sabe aquela... Ai, minha coluna tá... complicada. Deixa eu perguntar aqui pro Google, o que será que pode ser isso? Né? E aí eu vou lá e pergunto pro Google. E ele me responde que pode ser algumas questões. Pode ser o nervo ciático, pode ser como que fala? Como que chama aquele negócio da coluna, gente? Hérnia de disco, pode ser uma lombalgia. Bico de papagaio, enfim, sei lá. E aí eu acabo me prendendo um pouco de, vou tomar um analgésico aqui. A gente tem um pouco disso, dessa cultura, eu digo. E aí, se a inteligência artificial ela começa realmente a ter todo esse potencial, e acaba trazendo um pouco de novo daquele negócio de substituir as profissões, né? Eu sei que algumas profissões seriam impossíveis. Médico, eu acho que nunca será substituído, né? Porque a gente vai estar aqui e a gente precisa disso, não tem como. Mas como que a gente faz para ter esse equilíbrio? Né? Por exemplo, para não cair nesse mecanismo de total dependência. É isso que eu quero dizer. Porque o meu receio, né? Eu acho que assim, até que ponto a inteligência artificial pode chegar e pode realmente continuar mantendo as pessoas unidas? Porque depois da pandemia... teve uma mudança muito grande, né? Acho que de forma de trabalho e tudo mais. Aqui, o home office, por exemplo, não era tão bem aceito. Só algumas empresas que têm uma mentalidade diferente, principalmente as multinacionais, que conseguiam já implementar esse modelo de trabalho. Né? Principalmente na capital, que é uma cidade que tem realmente muito trânsito, algumas empresas já adotavam esse mecanismo de híbrido e tudo mais. Mas depois da pandemia, isso foi necessário. Não teve outra alternativa. Ou trabalha assim, ou fecha a empresa mesmo. Então, muitos empreendedores tiveram que se reinventar. Então, como que a gente faz para chegar numa necessidade dessa e equilibrar com que as pessoas também continuem interagindo ou não dependam tanto de uma inteligência artificial que mantenha contato com as pessoas? Porque existe, eu acho que esse medo, sabe, de tudo ficar robotizado, as pessoas cada vez mais isoladas, né? E problemas emocionais acontecendo, depressão. Mas Laísa, eu acho que num certo ponto são vários fatores aí, né? Acho que eu fiz várias perguntas em uma só, né? Na verdade, eu uni tudo junto, misturado. É que é muita coisa para falar, gente. A telemedicina já é algo real, aprovado por... A telemedicina aconteceu na pandemia? Conselho Federal de Medicina. Sim. Já é um fato real. E ela está ajudando muitas pessoas, inclusive à distância. Veja bem, hoje existe toda uma preocupação com a regulamentação, com a ética, e cada vez mais as IAs que eu estou falando estão se tornando mais inteligentes. Elas não vão alucinar, como a gente viu no começo, porque era um experimento, e elas vão trazer a coisa certa, elas vão te orientar. Se você fizer qualquer pesquisa hoje, ela vai falar, olha,
hoje já é comprovado tal uso para isso, mas nós recomendamos procurar um especialista, etc. Ao persistir os sintomas, o médico deverá se consultar. Não, mas veja bem, Tô brincando. se a pessoa tem consciência, vamos supor, você vai tomar um chá de camomila, por exemplo, Tá. e a gente sabe dos benefícios, isso já vem há muito tempo, né? Se você pesquisar historicamente, né, já vem há muito tempo, é uma erva que vai te fazer bem, vai te deixar mais calmo, mais tranquilo, etc. Então você vai tomar um chá de camomila sem problema. Lógico, você tem que ver a origem do chá de camomila também, né? Da onde você vai pegar, tá certo? Claro. Então a pessoa está adquirindo mais consciência. Mas é ótimo. Agora você vai ligar para um médico para saber se você pode tomar um chá de camomila. É isso que eu estou falando. Então ela vem ajudando e ela vem Nesse trazendo aspecto. mais informação. Chá com limão e camomila faz bem? Qual o efeito colateral que vai ter? Entendi. Mas eu acredito que a IA... E ela- nessa ela parte pode- assim, só para complementar, e nessa parte desse receio que as pessoas têm, né, de ficarem cada vez mais dentro de casa, mais reclusas e né, nessa dependência. Eu acho que a IA, ela pode... Eu tô falando num parâmetro bem Sim, distante, tá? sim. A gente não tá falando de algo agora. Eu falando acho pro que futuro. algumas transformações que a gente pode fazer, por exemplo, nesse caso da medicina, e a gente já fala da dependência, eu acho que a IA, ela é uma oportunidade única de você tratar um problema crônico e esse problema torna-se muitas vezes o sistema de saúde de vários países inviável. É a questão de você tratar o sintoma e não tratar a causa. Então, imagina o seguinte, poxa, não, mas você dentro da maior cidade da América Latina do Brasil, você tem acesso a nutricionista, você tem acesso... Agora, qual é o custo disso? Qual é a barreira econômica de exclusão de acesso a esses profissionais? E as pessoas que moram distantes de uma capital, que moram no interior do país... Que não tem acesso, que não né? tem acesso. Agora... Basta elas tenham acesso à internet, elas podem ter orientação nutricional, elas podem saber que tipo de atividade faz bem. Então, ao você disseminar a informação de uma forma exponencial, você pode diminuir a sobrecarga no sistema de saúde. Agora, com relação a essa questão de ser viciante, um dos objetivos da inteligência artificial, a gente sabe, das Big Techs, está ligado a criar assistentes virtuais. Né? São quase secretários ou secretárias particulares, só que ele te ajuda sempre que você quer, faz tudo que você pode e nunca discorda de você. Então, esse é o problema do vício. Né? Vai ser mais fácil você conviver com uma coisa que é aquilo que você... Que é? Que é IA, que eu não discordo que de sempre você. conversa, que faz tudo o que você quer. É mais que não fácil se fica relacionar. nervoso, é mais fácil se relacionar. É mais fácil se relacionar com uma inteligência artificial do que com um ser humano. A verdade é essa. Mas você sabe como que a gente pode tratar isso? Desde que o carro foi criado, nós precisamos correr para nos locomover? Nós não precisamos, mas nós podemos correr. Nós podemos caminhar, nós podemos andar de bicicleta, nós podemos fazer outras coisas porque nos faz bem, não só porque nós necessitamos. E eu acho que a mesma lógica se aplica com a IA. A IA vai fazer com que nós não precisemos realizar algumas tarefas. Mas aí, a gente falava da maturidade como pessoa, tem coisas que eu vou fazer sem precisar. Por quê? Porque elas são importantes para mim. Então, é o mesmo exemplo da corrida com o carro. Limite, né? É impor limite em algumas situações, né? Se a pessoa, basicamente. Se a pessoa tiver depressão, se a pessoa não conseguir lidar com os próprios problemas, com as próprias culpas, eu concordo contigo. É uma vítima fácil. É. Você pode ter um IA psicólogo, você pode ter. Mas o problema é a IA... Ou é a pessoa? O problema é o estado em que a pessoa se encontra. Então, a tecnologia avançada vai nos forçar a tirar algumas coisas que estão debaixo do tapete
E que a gente E vai tratar. mantendo ali, que a gente vai mantendo Muita ali. terapia. Umas sessões de terapia, não é mesmo? Exatamente. Uma reunião com Não, os já- amigos em casa, né, gente? Trazer a família, viajar um pouquinho, respirar novos ares. Tem não um é? filme, não sei se você já viu, você viu um filme que chama Hair? Não, Esse isso filme- você perguntou pra pessoa errada. Porque eu penso numa pessoa que esquece do filme que viu tudo. Sou eu. Cara, esse Pode filme... ser que eu não tenha visto, mas eu não lembro. Eu acho que ele é de 2004, 2005. Hair? Hair. Como é que chama? Tem Tá na Netflix? a tradução dele, tá. É um filme muito importante É que de meu ver, celular tá no modo avião. que ele mostra exatamente um caso que você Eu fala. vou até anotar. Que uma com a caneta que eu pessoa- ganhei de presente. Uma pessoa que tem uma série de problemas, se relaciona com o IA, se apaixona pela IA e não vive com mais ninguém. Esse aí. Ah! Não assisti. Vale a pena. Joaquin Phoenix. filme vai ser muito bom, pelo visto. Vale a pena porque esse é o caso, esse caso mostra exatamente o que uma pessoa com as suas com os seus problemas, com as suas dúvidas, com as suas Incertezas, culpas, aham. incertezas, Com as suas vulnerabilidades, com as vamos suas dizer vulnerabilidades que todos nós temos, assim, né? Sim. mas puxa vida, agora eu não preciso mais resolver porque eu posso viver com uma IA. Esse filme mostra exatamente essa história. Vou assistir. Fica a dica pra você que está acompanhando também o nosso episódio para assistir o filme também. Se é tão esclarecedor assim, eu vou assistir, depois eu falo pra vocês. Tá bom. Agora, a gente já tá caminhando pro final do podcast e não tem como... A gente tá falando de tecnologia. A tecnologia, acho que exala futuro, né? Uhum. A gente dorme hoje, amanhã a gente acorda, já tem alguma coisa nova, uma ferramenta nova, que às vezes a gente acaba não ficando sabendo, né? Porque não trabalhamos diretamente nesse meio, mas enquanto nós estamos aqui batendo esse papo, Alguma coisa tá sendo alguma lançada. coisa está sendo lançada, alguma coisa está sendo estudada, né? E em todos os aspectos, né? Diariamente. Diariamente, exatamente. E enquanto a gente tá dormindo também, tem lá no Japão, o pessoal tá acordado fazendo alguma coisa. Então é impossível, né? É o tipo de coisa que não tem para como mais, parar. Não para mais. E pro futuro? O que vocês almejam, assim, pela empresa de vocês, por tudo que vocês vêm construindo? O que vocês imaginam os próximos anos, como que vai ser? E o que vocês esperam realmente contribuir para os empreendedores? O que vocês, assim, pensam que daqui uns anos, talvez um pequeno curto, né, assim, de tempo, na verdade. Não dá pra falar de longo prazo. não dá pra falar de longo prazo. No segmento que vocês atuam, não. Mas, assim... Bom, eu vou responder primeiro, depois o Adriano Fica à encerra, vontade, né? Ricardo. Eu, particularmente, eu acredito que hoje todas as pessoas têm o maior potencial, a maior oportunidade de quererem aprender tudo que elas puderem com o uso da nova inteligência artificial. É uma linguagem fácil de uso, cada vez mais facilitada. Então, o papel da Casey é justamente, primeira coisa, trazer a melhor informação possível, né? Com base nisso, ela pode planejar o futuro dela. Porque uma vez que você tem a informação que você necessita com a pesquisa na IA, e nós ensinamos isso através da Multi-IA, né? Então ela consegue produzir um especialista digital com material próprio dela, com pesquisa da internet, e aquilo lá ela pode fazer um planejamento estratégico, por exemplo. E ela pode seguir aquele planejamento estratégico com a ajuda da IA. Toda hora ela vai perguntar para a IA e a IA vai responder. Então ela é uma assistente virtual seu, empresarial ou pessoal. Então, você sabendo ter um bom uso da IA, você só vai ganhar. Então, você tem um futuro um pouquinho mais garantido. Não estou falando, ninguém tem uma mente, né? De prever o futuro. Claro. Nós não temos essa mente de Essa prever possibilidade, o futuro. né? Tá? Mas nós podemos nos capacitar, nos preparar e falando que a IA, ela já convive com a gente há muito tempo e agora o uso dela está mais intensivo. É E verdade. facilitado e barato. Se você for comparar o tempo que você demoraria para aprender determinados assuntos, hoje está disponível na internet. Se você quiser saber, por exemplo, tudo sobre medicina, a IA vai te ensinar. Ah, mas eu não sou médico. Ah, mas eu gostaria de saber como é que é provocada a dor de cabeça, que eu tenho dor... Aí você vai perguntar para a IA.
puxa, isso aqui o médico não me falou. Não estou falando que eu não estou tirando o papel do médico, nada disso. Eu estou falando que a IA... Ela te ajuda, né? Ela te ajuda até para você perguntar ao médico... Se faz sentido essa dúvida ou não. Se faz sentido essa dúvida ou não. Então, assim, nós temos que aproveitar o máximo da IA. Tá certo? É isso que a Casey quer fazer e trazer o melhor para as empresas. O nosso sonho é esse, trazer o melhor para as empresas naquilo que elas necessitam, né? E estão conseguindo, tenho certeza. De resultados agora e de resultados para o futuro, de resultados brilhantes para o futuro. Com certeza. E você, Adriano? Olha, eu acho o seguinte, e é boa essa pergunta para a gente tratar um tema assim. Por que apareceu esse negócio nas nossas vidas agora? Tem gente que fala assim, a natureza evolui, a computação evolui, aí com a evolução da computação descobre-se novas técnicas e aí sai procurando problema para resolver. Mas não é o caso. Uma capacidade dessa que a gente está vendo é fruto de muita pesquisa, de muito investimento feito no mundo inteiro. Nós estamos vendo uma corrida entre Estados Unidos e China para a dominância da inteligência artificial, porque ela é a diferença estratégica, a diferença econômica, a diferença produtiva. Por que ela surgiu? Para a gente ver onde ela vai, é importante saber de por que ela surgiu. Se a gente pensar, existem alguns fenômenos acontecendo hoje que estão moldando a socioeconomia. A primeira coisa, e o Elon Musk é muito vocal sobre isso, que ele fala o seguinte, uma das ameaças da sociedade e da economia é o declínio populacional. A taxa de fertilidade, a taxa de natalidade está caindo ladeira abaixo em vários países do mundo. Sabe o que isso significa? Isso significa, por exemplo, um sistema previdenciário completamente inviável. Como que você vai manter uma população não ativa tão numerosa, sendo que tem tão poucas pessoas na população ativa para bancar aquele custo? Esse é o primeiro lugar. E a gente viu isso na pandemia também, né? Muitos países sofrendo por conta disso. E a segunda é que nós temos um problema, e o Brasil, infelizmente, tem um problema de produtividade gravíssimo. Gravíssimo. A gente tem que dizer a coisa como ela é. O Brasil está muito mal colocado no ranking de produtividade. Os nossos produtos e serviços são caros. E o que acontece? Não só os nossos. A economia hoje, a gente só não está atravessando uma crise econômica na gravidade da crise de 29, porque os bancos centrais, aqui sem entrar no economismo, mas os bancos centrais estão artificialmente não permitindo que ela aconteça, emitindo dívida. A dívida pública dos Estados Unidos está em 35 trilhões de dólares, tendo saído de um patamar de aproximadamente 10 ou 11 antes da pandemia. Então, ou seja, ela duplicou, aumentou em 200% numa escala de trilhão. A China está demolindo condomínios inteiros. Imagina aqueles condomínios maravilhosos e tal, ela está tendo que explodir esses condomínios para baixar a oferta imobiliária, porque a bolha imobiliária da China é uma bolha estimada em 10 trilhões de dólares. Então isso significa o seguinte, a base econômica está muito vulnerável. A única forma de você não permitir que isso vire uma crise global generalizada é imprimir dinheiro, imprimir dinheiro, imprimir dinheiro, que é o que esses governos estão fazendo, na esperança de que o mercado aumente a sua produtividade rapidamente. Então, se você tem menos gente disponível, se a economia, o que ela produz é muito caro, qual é a solução para isso? A solução para isso é que uma pessoa terá que produzir no ano que vem o que 5 produzem hoje. Não é para tirar um emprego de 4. A gente tem um parceiro que trabalha na área de RH, ele fala que é um tormento contratar mão de obra operacional no Brasil. Sabe, aqueles negócios em que você depende de mão de obra jovem, barata e numerosa? Uhum. Esses negócios estão sob risco, porque essas pessoas cada vez menos existem e tem muitas outras opções.
Então, assim, o mundo carece, independente de IA, que nós estamos discutindo IA, nós estamos discutindo economia, o mundo carece de uma solução para exponencialização da produtividade. Se você não tem pessoas, você precisa que algo faça determinados trabalhos que só as pessoas antes faziam. Aí você começa a ver por que a IA tem capacidade humana. Por que ela foi criada? Por que ela foi criada? Ela não foi criada de uma mente maluca, de um cara no laboratório, doidão, não. Tipo, quero ferrar todo mundo! Muito pelo contrário. Ela foi patrocinada pelos grandes donos de capital. Ela foi intensificada agora, né? Ela já foi criada já existia. desde a década de 40, Sim. com Alan Turing, etc. Tal, Desde a década de 40? Que criou o que a gente conhece como algoritmo, O conceito, tá. né? O conceito, tá? E depois ela teve uma estagnação na década de 70, 80, mas veja bem, por que ela agora surgiu com tanta força, tanto investimento das big techs, governos, etc.? Porque justamente está ocorrendo esse problema, né? O índice de natalidade caiu. Faz todo sentido. Então você, quando faz um planejamento de 30, 40, 50 anos, e aí? Como é que vai ser a proporção do Japão daqui 30, 40 anos? Sim. Muita gente acha que o Japão, por incrível que pareça, se continuar assim, vai desaparecer. Pode deixar de existir. E aí, como é país. que você faz? Então, você precisa produzir aquilo que o Japão produz e que fornece à sociedade, não vai ser mais feito. Então, vamos colocar uma IA para fazer. Não sei se você entende a complexidade. Sim, entendo. Então, nós estamos vivendo essa realidade. Eu entendo tanto que isso é uma coisa, Ricardo, que vários empreendedores, assim, acabam comentando com a gente pela dor que eles vêm passando sobre a mão de obra. Dificuldade de encontrar mão de obra qualificada hoje em dia, em todos os aspectos e em diversos segmentos. Essa geração que está vindo aí, que é totalmente tecnológica, a geração Z, que está ali atrelada... Mas tem a geração alfa que está vindo agora, então, ela é diferente da geração Z. A geração Z agora já está com 40 anos, né? Então, a geração alfa que nasceu em 2010... Essa nasce no meio da tecnologia. Exato. Essa está se jogando todas as possibilidades de um futuro realmente engajado, em que essa pessoa vai ter a consciência do papel dela para poder preservar, inclusive, a humanidade, né? Sim. A IA vai nos ajudar a resolver essa equação. Mas ela estava mostrando, com relação... A geração alfa é uma baita oportunidade, mas a geração Z, no geral, lógico, nós não estamos generalizando aqui, mas os profissionais de RH estão apavorados. Apavorados porque ela não e a quer gente assumir vem vendo liderança, isso. ela não quer assumir... E por isso e não quer pôr a mão na massa. Tem alguns trabalhos que são inevitáveis, né? Agora pensa, por que uma pessoa tem que ir para o escritório? Vamos pensar, por que uma pessoa tem que sair de casa, pegar 1 hora de trânsito, chegar no escritório, aí chega lá, recebe um relatório, tem que pegar um Excel, aí pega aquele dado do Excel, coloca num sistema, o sistema gera um relatório que ela pega, ela coloca em outro Excel, aí esse Excel vai processar alguma coisa, ela pega e joga em outro sistema. Vamos pensar o seguinte, qual o sentido de ter um ser humano para ficar fazendo isso? Concorda? Isso não é uma atividade que agrega valor para uma pessoa. Ela não agrega valor. Nosso cérebro facilmente fica entediado com aquela situação. Você tem um alto risco de erro. Porque imagina você ficar fazendo isso de Não, cansa. A gente falou do medo das pessoas serem substituídas pela inteligência artificial por conta desse tipo de trabalho que é exaustivo, cansativo e que hoje a inteligência artificial consegue muito bem fazer, não né? faz sentido uma pessoa fazer isso. Agora, existem 2 abordagens sobre isso. Puxa vida, a automatização não precisa nem ser IA. A automatização veio aqui e tomou meu emprego. Poxa, mas por outro lado... Eu vou deixar de fazer uma coisa que era chata pra caramba. Que não fazia a menor diferença pro futuro da empresa. Nem eu gostava de fazer esse negócio. Nem eu gostava Vamos ser sinceros. Eu reclamava aqui no WhatsApp, no WhatsApp com os meus colegas de trabalho que eu não tava suportando mais fazer esse negócio. Não tava suportando fazer esse negócio. Agora, com relação com a IA, o que eu sempre sonhei? Eu sempre sonhei em ser um design de produto. Pronto. Gente, tá na sua mão. É só... Você não precisa mais pagar um curso de design de produto em Stanford, que você vai gastar $100 mil para fazer. Por quê? Porque muito do que Stanford produziu e Stanford publicou está disponível.
É só saber usar, né, Adriano? Eu acho que entra naquilo que eu perguntei, de como fazer as melhores perguntas e saber usar a ferramenta que está disponível hoje para todo mundo. Um último recadinho que ajuda exatamente nisso. É isso que eu ia falar para vocês. Agora, para vocês fazerem as considerações finais de vocês, para quem está assistindo a gente. E aí, se quiser, pode focar aqui, ó, nessa câmera aqui, tá? Aí, para vocês falarem em relação a Case e as considerações finais em relação a essa tecnologia toda. Tá, a minha última consideração é o seguinte: nossa missão é realmente conscientizar e dar instrumentos e dar ferramentas para que o Brasil seja um país pioneiro e seja um país maduro no uso dessa quantidade imensa de ferramentas e potencial que nós temos, e que nós não fiquemos atrás, porque existem países que o curso de IA já está no currículo obrigatório do 2º grau. Exatamente. E a gente discutindo aqui se é uma coisa que vai exterminador do futuro, esse tipo de coisa. Então nós não podemos ficar para trás. E para isso nós temos 2 coisas que eu acho, Ricardo, que vale a pena a gente mencionar. Primeiro, para qualquer pessoa, a partir da nossa experiência, nós criamos um curso online sobre as melhores técnicas de perguntar para a IA, as melhores técnicas de extrair o conteúdo da IA. Tá em iasimples.net. Você vai ver um curso baseado em toda a pesquisa que nós fizemos de produtividade no uso dessa plataforma, acessível para qualquer pessoa. E o segundo ponto, eu queria falar para instituições de ensino, das quais tem uma responsabilidade muito grande, Laís, de conscientização, porque algumas delas estão simplesmente proibindo o uso da IA, e é a pior coisa que você pode fazer, é uma alienação de IA na formação dos seus alunos. A gente também estruturou uma plataforma chamada Lumix, que é uma plataforma para trazer para os educadores e para as instituições as capacidades da IA para que elas possam fazer a literacia e que elas possam proporcionar aos seus alunos um nível de imersão no conteúdo, e nos vários conteúdos, não só de inteligência artificial, para que a gente dê um passo para elevar a educação e a qualificação dos estudantes no Brasil. Então, esses seriam os meus recados finais. Passo para você, Ricardo. Gente, porque não tem como... É impressionante ver a maneira como a gente precisa realmente desmistificar tudo isso, né? Sim. Porque o que você falou, Adriano, faz todo sentido. A alienação, realmente, acho que é a pior de todas as situações que podem ocorrer, né? Então, a gente fica triste quando a gente vê, às vezes, coisas do tipo... Nossa, deixa o governo. O dia que o governo regular isso, eu vou parar meu tempo para olhar. Puxa vida, vai ser tão tarde. Vai ser tão tarde. A única coisa que a gente precisa é ter senso crítico, ter a humildade de aprender. Exatamente. E maturidade. E buscar essa maturidade também. E buscar essa maturidade. Sair da posição de conforto. É aquele exemplo da pessoa que perdeu o emprego da planilha. Ela pode reclamar: nossa, ó céus, ó vida, ó azar, vieram aqui e tomaram a minha planilha. Ou então a pessoa pode ver e falar assim: caramba, eu sempre sonhei em me tornar um determinado profissional e agora eu não vou precisar mais ficar copiando dado de planilha. Tá aqui a oportunidade. Exatamente. Para fazer o meu sonho. É uma questão de postura, é uma questão de atitude. Maravilhoso. Gente, eu tô amando essa entrevista, pena que tá acabando. E quais são as suas considerações finais, Ricardo? Então, em primeiro lugar, que nós devemos desmistificar o uso da IA, né? Que ela é acessível a qualquer pessoa, a qualquer empresa, e esse é o papel da Case. Então é isso que eu queria convidar a todos, né, para que venham conhecer a Case. A Case está disponível e nós teremos o maior prazer em escutar qual é o seu problema. Normalmente, nós não fazemos apresentações. Nós identificamos qual é o problema daquela empresa e já apresentamos uma solução. Declaramos guerra ao PowerPoint. Nós declaramos guerra ao PowerPoint. Adorei. Porque nós não queremos perder tempo. Não há condições mais de se perder tempo. Entendeu? Não estou falando do papel, a importância de você criar uma boa apresentação, não estou falando isso. Mas nós da Case temos essa filosofia.
Então, olha, identificamos a dor do seu setor, a sua necessidade. Às vezes é por uma leitura rápida de um balanço, por uma leitura rápida de uma reportagem, e nós já trazemos a solução para a empresa, entendeu? Usando o poder da IA que nós temos. O especialista digital, a multi-AI e os avatares digitais, né? E essas plataformas novas que nós estamos criando e nós estamos cada dia sofisticando. Então, venha conhecer a Case. Será um prazer, será uma honra para nós. Gente, eu nem sei como agradecer. Eu tenho, assim... esclareceu muita coisa para mim em relação à inteligência artificial. Que bom. Eu espero que você também, que esteja acompanhando esse episódio, que se você chegou agora e não está entendendo do que a gente está falando, a gente está conversando sobre inteligência artificial. Só que teve demonstração aqui de como que essa plataforma realmente pode nos ajudar. Tem muitos empreendedores que conseguem potencializar os seus colaboradores com o uso da inteligência artificial, com o auxílio da inteligência artificial, e não precisa ter medo. A gente falou sobre segurança, a gente falou sobre toda essa parte também que gera essa insegurança para muitos colaboradores. Mas será que eu vou perder meu emprego? Vamos mudar a mentalidade, pensar que a gente pode agregar a inteligência artificial e a gente pode se especializar em novas coisas, abrir a nossa mente para novos conhecimentos e trazer isso para nossa vida, né? Para o uso do nosso cotidiano, eu tenho certeza que vai ajudar muito. Então, muito esclarecedor. Muito obrigada, vocês são incríveis. Trouxeram muita didática para esse assunto, né? Que é, assim, ainda muito novo, né? A gente conversa pouco sobre isso ainda. Acho que vai deixar foi o que você falou, vai ficar muito tarde se a gente começar a falar sobre isso depois, né? Então, que Deus continue abençoando. Amém. Né? Todos os propósitos de vocês, que tenha muita prosperidade, muito sucesso. E as portas da Global estão mais que abertas para vocês voltarem daqui um mês, porque vai ter que ser assim, né? Não é daqui muito tempo, não. É daqui um mês para falar de novas tecnologias e de coisas novas que vocês estão inovando aí. Amém. A gente que agradece a Global Mundo Empresarial pelo espaço e parabeniza por levar esse debate tão importante para a sociedade, para as pessoas em geral. Com certeza. E os contatos, né, da Case foram aparecendo aqui ao longo de todo o episódio, então eu tenho certeza que você, empreendedor, que se interessa um pouco mais sobre esse assunto e não entende muito bem, procura a Case, procurem eles aqui, o Adriano, o Ricardo, que eu tenho certeza que eles vão auxiliar para vocês aí, né, vão proporcionar o melhor, né, vão fazer um trabalho personalizado e vão identificar exatamente o que vocês precisam, tá? Muito obrigada mais uma vez, Valeu. Muita prosperidade e obrigada a você que vem nos acompanhando aqui Amém. em todos os episódios do podcast. A gente se encontra no próximo episódio, às 8h08 da noite, então não perca, eu te espero. Até mais. Muito Tchau. obrigado. Tchau, tchau.